esse negócio de a gente dizer Espírito Santo assume o controle, a gente tem que dizer com a boca e crer no coração e estar disposto, né? Domingo passado, por exemplo, eu queria pregar isso que eu vou pregar hoje, e o Espírito Santo disse não. E eu fiquei só na introdução. Então a gente está livre aqui para mudar, para o Espírito Santo dirigir, fazer o que quer, né? Deus é Deus e a gente não. Ele manda, a gente obedece. Confesso que às vezes nem sempre escuto o que ele está querendo dizer, por isso não faço. Preciso sintonizar melhor meus ouvidos, né? Mas eu estou nessa batalha aí de sintonizar. Então hoje nós vamos continuar o nosso texto de Lucas 15. Nós estamos falando do assunto aprender a ser filhos. Se você não estava aqui no domingo passado, eu queria pedir para você uma coisa muito importante. Vai na nossa página, iccatlanta.com, e lá tem o vídeo do domingo passado. Esse estudo de hoje é uma continuação, essa pregação de hoje é uma continuação do domingo passado. Sem entender o domingo passado, é difícil você vai fazer sentido, mas não tanto do que nós vamos falar hoje. Porque o domingo passado foi a base. Então nós estamos falando lá em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, sobre como aprender a ser filhos. E nós dissemos, no domingo passado, que o pai não tem nenhum problema para ser pai. Ele sabe como ser pai. E eu até disse que eu creio, a gente chama essa parábola aí da parábola do filho pródigo, mas eu acho que devia ser a parábola do pai amoroso, o nome, né? Ele devia trocar o nome, porque tudo tem a ver com o pai aí, né? Os filhos é que fazem a bobagem, mas o pai é que está lá e não há sombra de variação no pai. Então a Bíblia nos diz que há três coisas, e nós vimos isso em Mateus capítulo 4, que há três coisas principais para a gente aprender a ser filho. Agora, o problema está nisso, irmãos. Presta atenção nisso e aí nós vamos para o que nós temos para hoje. O problema está nisso. É que nós nascemos na casa do nosso pai e quando somos crianças, nós... Agora eu estou pensando em inglês. We take for granted. Nós assumimos que a coisa é assim naturalmente. Então nós estamos lá na casa do pai e nem pensamos. Porque o pai faz a provisão para a gente, que é uma das coisas que a gente tem que aprender do pai. Para aprender a ser filho, tem que aprender a viver na provisão. Mas quando nós estamos na casa do pai, somos pequenos, a gente nem pensa no fato de que o pai está fazendo a provisão para a gente. A gente vive. Proteção, para conhecer mesmo o pai, para aprender a ser filho, nós temos que aprender sobre a proteção do pai. A gente nem pensa que o pai está protegendo a gente. A gente leva assim, como se fosse natural. E a promoção, a gente nem pensa que o pai está trabalhando com a gente para que a gente seja alguém. É por isso que ele nos matricula na escola, paga às vezes curso, nos manda aprender línguas, coisas necessárias para a nossa promoção. Mas quando nós somos pequenos, nós nem pensamos nisso. Mas nós vamos crescendo e vamos continuando nem pensando nisso. Mas aí chega uma hora que a gente começa a pensar e a gente não está bem consciente de tudo isso que o pai fez, então a gente não aprendeu a ser filho. A gente viveu como filho naturalmente, mas não aprendeu os valores desse filho. Os valores que o pai tem para a nossa vida. Até tem um ditadozinho que a gente diz aí, né, que quando a criança é pequena, ela olha para o pai e diz, meu pai é meu herói. Aí ela cresce um pouquinho, né, daí ela já começa a dizer, bom, meu pai sabe tudo, mas eu acho que nem tudo. Aí chega um tempo que diz, meu pai definitivamente não sabe tudo. Depois chega um tempo que ela cresceu, se tornou adulta, ele diz, sabe de uma coisa? O papai está atrasado. Nossa, ele está lá 30 anos atrás. O papai não sabe nada. Aí o tempo passa, ele fica mais velho e diz, sabe de uma coisa? O papai sabia tudo. Porque só então ele aprende a entender as coisas do pai. Assim somos nós. Então, há três coisas para aprender a ser filho. Se você não aprender isso, você não aprende a ser filho. Primeiro, tem que aprender que você tem que viver na provisão do pai, não na tua. Não na força do teu braço. Não no quanto você pode produzir. Esse país aqui, para a gente desaprender a provisão, é a coisa mais séria que tem.
Porque aqui a gente vale o quanto a gente pode comprar. A gente vale quantos pontos tem no nosso crédito. A gente vale o que o nosso cartão de crédito diz que a gente vale. Aí está o nosso valor. Mas não é nada disso. Deus, como provedor, quer que a gente busque em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e a sua justiça. E o resto será acrescentado. Mateus capítulo 6. Deus quer acrescentar, é a provisão, a proteção. Nós nem percebemos, mas às vezes já podíamos ter morrido. Eu, por exemplo, naturalmente já era para ter morrido, há muitos anos atrás, porque era malucão quando era jovem. Eu andava em alta velocidade, eu bati o carro, tive mais de 50 grandes acidentes em que o carro acabou completamente. E tive à beira da morte. E por causa da proteção, porque Deus tinha um destino para mim, Deus tinha um propósito para mim, eu não morri. Hoje eu reconheço isso, já estou com 65, então eu reconheço, estou naquela época que eu digo, pai é um herói, pai é tremendo. Né? E a provisão, a proteção, e agora vem a promoção. Eu quando olho para trás na minha vida, eu naturalmente era para ser um Zé Mané, como a gente diz, um João ninguém, eu sou João. Mas o que foi que aconteceu? Como Deus fez com muita gente e está fazendo, Deus me tirou de trás da malhada, lá de trás do rebanho, e me pôs numa linha. Né? Então, aconteceu na minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Queria muito ser engenheiro agrônomo, aí fui fazer curso de teologia, fiz 2 cursos de teologia, né? Se você for no meu escritório, você vai ver, tenho 2 diplomas de teologia, não sei porquê, fiz uma especialização em aconselhamento, aí resolvi vir para cá, fiz um mestrado na Universidade de Colômbia, depois fiz um PhD em educação, e Deus foi levando a minha vida. E eu podia dizer como aquele general, sabe, lá do passado, que disse uma frase famosa, vim, vi e venci. Então, essa é a história de Deus promovendo a gente, levando a gente no nosso destino. A promoção acontece quando a gente entra no nosso destino. Então, aquilo que Deus tem começa a acontecer. Mas, às vezes, a gente não sabe como ser filho. A gente passa tudo isso, né? Eu estava conversando com a Anice ontem, nós fomos assistir aquele filme, como é que é mesmo o nome? Breakthrough. O Breakthrough, sabe? É a história de um garoto que caiu no gelo, ficou mais de 20 horas, e aí Deus ressuscitou ele. Então, a gente estava pensando, saímos do filme, e a Anice disse assim, meu Deus, esse menino é a Thaís. Porque a Thaís sofreu um acidente de carro, ficou 8 dias, uma semana em coma. O médico disse que ela não tinha chance nenhuma, porque o cérebro chocou, mostrou os CAT scan do cérebro, disse, vai morrer. Depois de 8 dias, Deus ressuscitou ela. E ela está aí atrás, bela, formosa, 2 filhos. Né? Amém. Aí tem o Felipe. Felipe no ano de 2000 e tanto, estava voando com o Camaro que tinha, né? Quase 130, 140 milhas por hora. O Camaro voou, saiu da estrada, acertou, derrubou árvores. Eu tenho foto das árvores dessa grossura. Ele derrubou com o carro, destruiu. Se você olhar, ele tem assim uma placa, né? Todo homem de ferro, né? Quebrou todo o corpo, ficou em coma 17 dias. O médico dizia, esse não tem jeito. Deus levantou ele. Deus levantou ele. Eu e a Anice vimos ele morrer 2 vezes na UTI. Sabe aquele negocinho que faz... Tchum, 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 parou, fez assim... Tchum. E os médicos disseram, a médica dizia, não tem mais jeito. Jeito tem. Se você tem uma proteção para você. Então, às vezes nós não pensamos nisso. Tudo que Deus já fez. A Bíblia diz assim, vou trazer à minha mente as coisas que me dão esperança. Mas a gente fica no negativo. Oh,
céus, ó vida, igual o Hard, aquelas duas hienazinhas lá, né? Ó céus, ó vida, que as duas hienazinhas depressivas, né? Que tinha antigamente, no meu tempo, no de vocês, que vocês não chegaram a conhecer. Aquele desenhozinho, né? Mas nós temos que conhecer esse Deus. Porque quando a gente conhecer esse Deus, algumas coisas vão mudar. Nós vamos andar na provisão dele, na proteção dele e vamos ter a promoção dele. Eu lembro que quando o Felipe estava lá no hospital, a gente estava começando a plantar a igreja. Os primeiros membros da ICC nasceram na UTI. Se converteram lá. Eram amigos do Felipe, foram ver o Felipe. A gente fazia uma reunião de oração e eu falava do evangelho lá. Nasceram lá, os primeiros. Primeiros membros da ICC. Aí outros nasceram na universidade, quando eu dava aula. Falei de Jesus, gente se converteu, e assim a igreja foi crescendo. Gente, então a gente olha para isso e vê o que Deus fez. E vê o que Deus fez. E a gente consegue ver a provisão de Deus, a proteção de Deus, a promoção de Deus. Amém? Mas quando a gente não consegue ver, algumas coisas terríveis acontecem. Porque a gente tem como saber como é que a gente vive a filiação ou não. A gente tem como saber quando a gente está vivendo como filho, consciente de quem nós somos ou não. Tem como saber? Tem sim. Escute isso. Capítulo 15. Uma das primeiras coisas que acontece é que a filiação é demonstrado pelo vínculo da honra. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, honra pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem sobre a terra. Honra é uma coisa que é devida a filhos. Os filhos têm que saber, e a primeira pessoa que precisa ter que honrar é o pai. Então, quando nós não aprendemos a ser filhos, filhos de Deus, nós não sabemos honrar o pai. E a filiação é demonstrada, a primeira coisa, pelo vínculo da honra. Quanto honramos a Deus. E aí você pode dizer, eu honro a Deus. Na prática, como é que a gente sabe na prática? Quando a gente tem duas escolhas conflituantes para fazer. E a gente sabe se a gente honra ou não, dependendo da escolha que a gente faz. Aí a gente sabe que a gente honra ou não. Às vezes a gente está numa dificuldade, está precisando de dinheiro e aparece um serviço no domingo. E a Bíblia diz, 6 dias trabalharás, mas um dia da semana você reserva para o Senhor. E quando diz 6 dias trabalhará, não está dizendo que você começa a contar num dia. Ele diz que você começa a contar 6 dias e daí você para um. Se você começar a contar na segunda-feira, o teu dia do Senhor vai ser na terça. Você trabalha 6, descansa 1. E aquele dia você tem comunhão com o Senhor. Mas porque nós estamos num país que tem um dia já separado no calendário, legalmente separado, então é o domingo aqui. E não tem nenhum problema que seja. Podia ser qualquer outro. Biblicamente não teria problema. Então é domingo. Mas daí naquele domingo, o que acontece? Aparece alguma coisa para fazer. E aí nós temos 2 coisas aqui. Tirar aquele dia para o Senhor, ficar na presença dEle, ter uma reunião com os irmãos. Ó, quão agradável é viverem juntos, irmãos. É como óleo que desce pela barba do Arão, até a gola das suas vestes. A comunhão é necessária. Mas aí a gente tem 2 decisões para fazer. E o que a gente faz? Normalmente, decide pelo trabalho. O que a gente fez? Sem pensar, sem querer estar fazendo, sem dizer, não, hoje eu vou desonrar a Deus. Não precisa dizer isso. É só fazer. A decisão que a gente fez desonrou a Deus. Desonrou a Deus. Porque a decisão que a gente faz é o que demonstra o nosso vínculo de honra. O nosso vínculo de honra. Por exemplo, o Provérbios capítulo 3 diz assim, honra o Senhor com a primícia dos teus bens. Honra o Senhor. Então essas ofertas que nós damos, aqui o nosso dízimo, é uma questão de honra. Mas sabes,
ao invés de a gente confiar na provisão, a gente diz assim às vezes: essa semana eu não vou entregar meu dízimo, porque eu vou pagar o aluguel. Essa semana, o que a gente está fazendo? Sem premeditar, desonrar, mas na prática, honrando. E por que está sendo dessa maneira? Porque a gente não aprendeu a ser filho. A gente é capaz de confiar na gente mesmo, mas não é capaz de confiar em Deus para ser o nosso provedor. Não é capaz de dizer: Senhor, o Senhor é o meu provedor, e o dinheiro para isso o Senhor proverá. E eu vou honrar o Senhor acima de todas as coisas. Então, o vínculo, a filiação é demonstrada pelo vínculo da honra. Quero que você pense um momento agora, porque a Bíblia diz: não julgueis. Mas a Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Então agora examine o seu coração. Como é que você está nesse quesito da honra ao Senhor? Mas examine isso na coisa prática. Examine isso no tempo que você gasta com o teu Deus em oração. Examine isso no tempo que você gasta com a palavra. Examine isso no tempo em que você tem aquele prazer imenso e você então conversa com os teus amigos de trabalho que às vezes estão perdidos, pobrezinhos, não sabem para onde estão indo, mas você sabe e você conhece Jesus e você fala então para eles. Ou você deixa eles lá sem ouvir nunca. Você só está lá. Mas são coisas que honram a Deus. Então, é conhecido pelo vínculo da honra. Honra é tratar alguém com admiração e respeito. Quando você tem admiração de alguém, irmão, você fala dessa pessoa. Você se orgulha em falar, você cita como referência, você fala o que ele faz. Amém? Então, honrar o Pai é admirar os padrões morais estabelecidos por Ele. Salmo 119, dá uma olhadinha aí, por favor, coloca para nós lá na tela, Salmo 119, versículo 10 e 11. Fica pronto aí, pessoal, com os salmos aí, tem a listinha. 119, diz assim aí, ó: de todo o meu coração te tenho buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Honrar ao Senhor é admirar os padrões estabelecidos. O padrão estabelecido por Deus, amados, está aqui na palavra. Mas se você não tiver a palavra no teu coração, como é que vai saber honrar o Senhor? Como é que vai honrar os padrões estabelecidos? Não, a gente vai sair, se não tem a palavra no coração, vai sair fazendo os nossos padrões. E isso é desonra. Então é honrar pelos padrões estabelecidos. Veja o que diz o Provérbios 23, 26. Honrar ao Pai é dar a Ele o nosso coração. Pergunta, amados, quem é que tem o teu coração? Deus tem o teu coração acima de qualquer coisa. Quem tem o teu coração? Veja o que diz aí: filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os seus olhos nos meus caminhos. Isso é honra. É quando a gente entrega o coração a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não falem para mim que é fácil isso, porque eu sei que não é. Eu sei o quanto me custou para entregar o meu coração a Jesus. Eu não era crente, eu não era cristão. Eu era ateu e à toa. E quando eu estava nesse processo de ter que entregar o meu coração para Jesus, gente, eu fiquei um tempo que eu entregava, pegava de volta. Entregava, pegava de volta. Entregava, pegava de volta. Não conseguia confiar totalmente no Senhor, porque tinha outros prazeres. Não era como o Salmo 1. Bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não era lá que estava o meu prazer. Meu prazer estava nas festas, na bandalheira. Era lá que estava o meu prazer. Na bebedice. Era lá que estava o meu prazer. Então aí eu entregava o meu coração para Jesus, até que um dia definitivamente eu entreguei meu coração para Jesus. Eu estava dirigindo em alta velocidade numa estrada de terra,
Entrei numa curva, a máquina tinha vindo patrolando, sabe aquelas máquinas que alisa a estrada de terra? Estava todo solto, ela tinha parado bem na curva. Meu carro derrapou. Eu lembro como se fosse hoje, era uma Brasília branca, tinha recém saído esse carro. Era coisa do momento, chique. Eu reduzi da quarta para a terceira, cantou o motor e o carro foi de lado, tinha uma pedra enorme, eu bati na pedra e aí não me lembro mais. Quando eu volto a lembrar, eu estou rolando num precipício. E o carro passando assim por cima de mim. E nesse processo de rolar no precipício, Deus falou comigo. Ele falou, ó, você ia morrer aqui hoje. Você não só vai morrer aqui hoje porque eu te tirei de dentro desse carro. Eu não tenho memória que eu saí de dentro, mas eu sei que Deus me tirou. E Deus falou comigo, você ia morrer, eu te tirei de dentro desse carro, porque eu tenho um plano para você. E rolando, foi como um choque elétrico, passou toda a minha vida. Todas as vezes que eu entreguei meu coração para Jesus, tomei de volta, voltei atrás, fiz bandalheira, voltei de novo. E aí nesse dia, Senhor, eu disse para Ele, rolando ainda, Senhor, eu entrego a minha vida para nunca mais tomar. Me invadiu uma alegria que eu nunca tinha sentido. E eu continuei rolando. A Brasília tem um motor atrás, caiu assim, tinha um riachozinho passando, a Brasília caiu lá no meio do riachozinho, fechou com uma gaita. Se eu tivesse lá, não tinha sobrado nada de mim. E eu fui rolando. E acabei ficando sentado no barranquinho assim, com os pés dentro d'água. E uma alegria incontida tomou conta do meu coração. E eu comecei a chorar. E comecei a me lembrar dos cantos que se cantavam, dos hinos que se cantavam da igreja da Nícia, era uma igreja presbiteriana, cantava aqueles hinos tradicionais. Começou a vir tudo na minha mente, eu comecei a cantar e chorava, aquela alegria tremenda. De repente veio um cheiro de gasolina, e eu disse, meu Deus, esse negócio vai explodir. Virei e saí arranhando o barranco, era bem íngreme, e subi. Estava passando um carro, eu disse, dá uma carona para a cidade. Ele falou, nossa, você está perdido, eu estou indo no sentido contrário. Aí logo passou alguém, me deu uma carona, eu cheguei, bati na porta da casa da Anice, não fui na minha casa, fui na casa dela, sem um pé de sapato, todo ralado, todo sujo. E a Anice abriu a porta e eu rindo que não podia mais. Quando eu me lembro disso, eu não consigo até hoje parar de rir, porque foi uma experiência tão tremenda. E eu disse, nasci de novo. Ela me olhou assustado. O quê? Deve ter pensado, esse cara está doido. Entreguei meu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Essa é uma das maneiras de honrar o Senhor. Quando entregamos nosso coração incondicionalmente ao Senhor. É uma maneira de honrar o Senhor. Outra maneira de honrar o Senhor é fazer a obra que Ele colocou nas nossas mãos para fazer de maneira completa. João capítulo 17, versículo 4, veja o que diz aí. Muitas vezes nós nascemos de novo e Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele nos deu dons. Olha, eu creio que todos nós que estamos aqui somos cristãos. Essa é a razão porque a gente está na igreja, né? Quero fazer uma pergunta. Você seria capaz de dizer para mim qual é o seu dom se eu te perguntasse? Eu não vou perguntar. Mas qual é o seu dom que o Espírito Santo te deu? Não é qual é o seu talento, isso que você sabe fazer por você mesmo, sem precisar de Deus. Mas qual é o dom que o Espírito Santo te deu? Aquela lista que está lá em Romanos, em 1 Coríntios, sabedoria, dom de cura, ensino. Qual é o dom que Deus te deu? Não tem cristão que tenha nascido de novo que não tenha um dom. Porque não é possível ser cristão sem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem os dons do Espírito Santo. Você tem os frutos do Espírito Santo. Agora, é possível ter o Espírito Santo e não permitir que ele produza os frutos, nem saber os dons. É possível. Aí passa pela vida cristã como um bebê na fé. O pai cuida, o pai protege, o pai provê, mas não tem promoção. Passa como uma criança. Criança não tem promoção. Entendeu? Então, é completar a obra. Veja aí,
Vamos lá, por favor. Bota na tela, João 17, versículo 4, está aí. Jesus falando. Jesus foi o perfeito filho. Ele sabia como ser filho. Ele disse, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Irmãos, eu sei qual é a obra que Deus tem para mim. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser mestre. Deus me chamou para ser evangelista. Eu sei que os dons que eu tenho. E eu tenho conscientemente me colocado numa posição para que isso aconteça. Eu falei para vocês, acabei de chegar da Índia. Sabe o que eu estava fazendo lá? Ensinando pastores. Os pastores na Índia não é igual a gente aqui, que tem toda a oportunidade de estudar. Sabe, Jesus está fazendo coisas tremendas na Índia. Ele aparece para as pessoas recebem Jesus no sonho, à noite. Acordam convertidas. Dormem com a religião deles. Acordam com Jesus. Mas não sabem nada da palavra. Eu tive numa vila que aconteceu com alguém isso. Não sabia nada da palavra. E era o pastor da igreja. E já tinha quase 300 pessoas. Aí eu comecei a falar com ele sobre como é que é a salvação, os princípios, o que Deus faz, como é que ele fez, a justificação. Comecei a falar e ele ficava assim, nunca tinha ouvido disso. Nunca tinha ouvido. Então eu sei o que Deus tem para mim. E eu estou indo. Quando Deus me envia, eu digo sim, eis-me aqui. Envia-me a mim. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes. Eu não quero morrer sem ter completado a obra que Deus me deu para mim fazer. E você? Se você morresse agora, vamos dizer que você esteja aí 30% da tua vida vivida. Estou falando para os mais jovens, né? Mas vamos dizer que você tenha 50% da sua vida já vivida. São 50% da obra que Deus deu para você que tem que ter sido feita. Quanto você completou? Quanto? Será que você vai passar por essa vida sem honrar o Pai? Porque honrar o Pai é completar a obra. Jesus conta a história de 2 filhos. O pai disse para um, vai trabalhar lá na vinha. Ele disse, não vou. E aí o pai disse para o outro filho, vai trabalhar. Ele disse, vou. O que disse vou, nunca foi. O que disse não vou, pensou melhor e falou, sabe uma coisa, eu vou lá trabalhar. Aí Jesus faz a pergunta, quem fez a vontade do Pai? Quem disse que ia ou quem disse que não ia? Então fazer a vontade é fazer a vontade. Não é uma ideia na cabeça, sim, eu vou, mas nunca vou. Entenderam? Então, o nosso relógio está tic, 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 tic. O nosso relógio da nossa vida. E nós vamos aparecer perante o Senhor. Ele tem aquelas parábolas que ele contou dos talentos. Porque ele vai querer contas do que pôs na tua mão. E aí a Bíblia diz, veio um que tinha 5 e disse, Senhor, aqui está os 5 que o Senhor me deu, mais os 5 que eu completei a obra que o Senhor tinha para fazer. Me deu 5, era para mim usar os 5. Então aqui tem 10. Aí Jesus olha para ele e diz, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veio o que tinha 2, a mesma coisa. Tinha menos, mas entra no seu Senhor. Fiel no pouco. Veio o que tinha só 1 e disse, Senhor, eu te conheço. O Senhor é um homem duro. O Senhor colhe aonde não plantou. Então eu fiquei com medo. Escondi, aqui está o teu talento. E ele diz, servo mau e negligente. Não te convinha você pelo menos pôr na mão dos banqueiros para... Não te convinha, por exemplo, vamos usar uma coisa que você pode fazer, não te convinha, pelo menos, você não quer ir para missões, ajudar a sustentar missões? Põe o teu dinheiro na mão do banqueiro. Não te convinha? E ele diz, lançai-o fora. Aí haverá choro e ranger de dentes. Desonra. É o que acontece quando Deus tem um propósito para a nossa vida.
E nós dizemos, não, propósito de Deus, não. O meu, sim. Terrível isso, né? Vamos lá. João 17, versículo 22. Honrar ao Pai é viver em unidade com Ele. Veja o versículo 21, João 17, 21. Aí para frente um pouquinho. Aí, ó. Para que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim. Isso é Jesus falando. Jesus disse, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim, e eu sou em ti, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Unidade entre nós, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Unidade, ser um com Deus. Agora, o que é ser um? Ser um é, você tem o mesmo pensamento, a mesma maneira de agir, segue as mesmas normas, tem os mesmos propósitos. Isso é ser um. O quanto nós estamos sendo um com Deus? Às vezes, nós estamos sendo um com o sistema desse mundo, que diz, hey, trabalhe, porque aqui você vale o quanto você pode comprar, o dinheiro que você tem, o crédito que você tem. Trabalha. Às vezes estamos sendo um com o mundo. O quanto nós estamos sendo um com Deus? Para pensar. O quanto você é um com Jesus? Você e ele são um. Gente, quando há unidade, a gente conhece o pensamento um do outro. Eu e a Anice estamos casados há 42 anos. 41, vamos fazer 42 agora em outubro. Agora presta atenção. Amanhã? Você está vendo como é que funciona o negócio? Obrigado, Jesus, pelo exemplo. Assim eu sei que o nosso aniversário é amanhã, de casamento. É assim, eu esqueço até do meu aniversário e ela faz aniversário junto comigo. Então, olha só, 41 anos de casado. Gente, fora o resto que a gente namorou e que ela disse que não queria nada comigo, eu fiquei lá esperando até um dia que ela quisesse. Hoje, a gente se conhece. Ela me olha assim e falou, o que aconteceu? Eu nem estou fazendo nada, nem estou dizendo nada. É quase que dá para ler o pensamento. Isso é unidade. A unidade demanda tempo. 41 anos é possível produzir unidade. Porque unidade demanda tempo para conhecer um ou outro. Você acha que você vai ter unidade com Deus sem ter tempo com Ele? Hã? Para só para pensar nisso. Não é possível. Não é possível. Amém. 2. Filiação é demonstrada, primeiro, pelo vínculo da honra. Segundo, o que acontece quando falta a paternidade? Vamos lá para Lucas, para o nosso texto, né? Volta lá para Lucas, capítulo 15. Parábola do filho pródigo, versículo 11 em diante. O que acontece quando falta a paternidade? Quando eu não aprendo a ser filho. O que acontece quando eu não aprendo a ser filho? Presta atenção, algumas coisas acontecem. A primeira coisa, o filho mais novo, quando não sabe ser filho, ele se torna arrogante, egoísta, individualista e tem um desdém das coisas do pai. Ele é capaz de chegar para o pai, ainda vivo, e dizer, pai, reparte a herança aí. Dá-me a parte dos bens que me cabem. Pode ir para frente aí um pouquinho. Próximo versículo. Mas moço disse ao pai, pai, como é que diz? Pai, será que o senhor podia me dar uma graninha aí para mim começar a vida? Dá-me. Isso é uma ordem. Dá-me a parte dos bens que me cabem. E o pai diz, sim, você quer? Repartiu. Aí o que ele faz? Vai lá para frente. Poucos dias depois, ajuntou tudo. Partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então, quando não aprende a ser filho, há uma arrogância, há um egoísmo, há um individualismo. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ir para outro lugar, eu quero conhecer nova, eu quero desfrutar a vida. Do jeito que eu entendo. Há uma arrogância,
Como é que nós somos com o nosso pai? Arrogantes? Individualistas? Desdenhamos? Somos egoístas? Mas teve outro filho que ficou em casa, nunca saiu. Mas que também não aprendeu a ser filho. Esse filho aí estava na casa do pai, não aprendeu a ser filho. Saiu da casa do pai. O outro filho, filho mais velho, nunca saiu. Agora veja o filho mais velho, o que acontece com ele. Filho mais velho. Aí vem o filho que voltou para casa. Gastou tudo, voltou para casa. O pai faz uma festa para ele. E aí o filho vem do trabalho. E aí ele pergunta, que festa é essa? Ah, é o teu irmão que voltou e o pai fez uma festa. Ele falou, opa, ou ele ou eu. Eu não entro nessa casa. E aí o pai tem que chegar e sair para convencer ele. Vai para frente, versículo 28. Aí, ele se indignou. Então, o filho mais velho não sabia ser filho. Indignação. Não entende o pai. Não entende o coração do pai. Deixa eu perguntar, você entende o coração do pai? Não sei. Eu estou andando nesse entendimento, quero entender mais. Eu preciso entender mais o coração do pai, para mim. Para poder viver a minha filiação. Então ele fica indignado. Vamos para o filho mais novo? O que o filho mais novo quer? Ele quer algo diferente, algo que não existe na casa do pai. O versículo que nós lemos lá antes diz assim, ele juntou tudo que era seu, foi para uma terra distante. O que ele está dizendo com isso, gente? Não vou ficar aqui por perto, porque o pai pode querer dar conselho, dar palpite na minha vida. Deixa para lá o velho. O velho só ficou aí, não conhece nada, não sabe nada, eu vou para lá. E ele vai para uma terra distante. E sabe, desperdiça os seus bens vivendo dissolutamente. Os seus bens não deu nem para começo. Então, ele quer algo diferente, que não existe na casa do pai. Aquele estilo de vida não existia na casa do pai. Então, quando nós aprendemos a ser filhos, nós ficamos confortáveis com o estilo de vida da casa do pai. Há alguns anos atrás, havia um irmãozinho aqui na igreja, jovem, casado, e ele veio falar comigo, ele disse assim, pastor, eu queria dizer para o senhor que eu não, de agora em diante não venho mais na igreja. Eu falei, eu fiz alguma coisa que te machucou? Tenho que me arrepender de alguma coisa antes de sair? Porque eu não quero que você saia aí, eu devedor de alguma coisa. Se tem, eu pedi perdão. Ele disse, não, pastor, não, está tudo bem, o senhor tá bom, tá legal. Eu falei, mas então, o que é que está acontecendo? Mas sabe o que é? A igreja é muito chata. Muito chata. Não tem nada, não tem... Em outras palavras, as coisas do espírito não dão muito certo com as coisas da carne, porque é uma luta entre a carne e o espírito. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não seja feito aquilo que é da sua vontade. A igreja é um lugar espiritual, não tem como saciar a carne. É isso que aconteceu com o filho mais novo. Não tinha como saciar a carne. E ele sabe o que queria? Ele queria algo diferente, algo que não existia na casa do pai. Farra, bandalheira, tudo aquilo, não tinha na casa do pai. Então, isso é o que acontece quando falta paternidade. E às vezes a pior notícia é essa, que estamos na igreja, mas não conseguimos encher o nosso espírito, não deixamos o nosso coração totalmente entregue na mão do pai. Então fica vazio lá, que a gente pensa que o negócio é que a igreja é muito chata, o negócio é que a casa do pai é muito chata, igualzinho o filho que saiu da casa. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente quer outra coisa nova, outra coisa assim. Oração, toda quarta-feira, mas oração. Oração é o valor da casa do pai. Se vocês soubessem o que Deus tem feito aqui na nossa reunião, por exemplo, nessa quarta-feira passada, foi um negócio assim fenomenal. O Espírito Santo veio sobre a gente. Deus me deu uma palavra que está lá no profeta, capítulo 10, eu acho é o Ezequiel ou é o Jeremias, falando sobre as brasas, que tinha um homem de linho, que é Jesus. E aí
tinha alguém no trono, que é o pai, e o pai disse, pega as brasas, vai lá e joga sobre a cidade. E Deus estava dizendo, joga essas brasas sobre a ICC, que é a cidade de Deus. Nós somos a cidade de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Tremendo esse negócio. Tremendo, uma unção. Tremendo. Mas, às vezes, nós queremos algo diferente. O filho mais velho, o que acontece com ele? Não sabe o que tem. Vai lá para o filho mais velho, lá no fim. Ele não sabe o que tem. Veja só. Então se indignou, seu pai saiu e estava com ele. Próximo versículo. Leia isso aí, por favor. Porque está muita gente na igreja nesse estado. Muita gente está aí. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que tantos anos sirvo. Agora, seja honesto comigo. Isso aí é palavra de filho? Isso é palavra de servo. Servo é o que serve. Filho não serve. Filho, se trabalha para o pai, ele está aumentando a herança dele. Entenderam? Há tanto tempo que te sirvo, nunca transgredi o mandamento. Contudo, nunca me destes um cabrito para que eu me regozijo. Meu Jesus. Esse filho estava na casa, mas não sabia ser filho. Porque não era culpa do pai. Se você ler a história do pai, o pai gostava de festa. O malandrão do filho que gastou tudo, o que ele faz? Festa. Bezerro cevado. Como é que tinha bezerro cevado? É porque gostava de festa. Sempre tinha um boizinho pronto para matar. Para fazer festa. Então, olha só. O filho que ficou na casa não sabia ser filho. Não sabia o que tem. Veja o que o pai diz para ele. Vai para o próximo. Vindo, porém, esse teu filho que matou o bezerro cevado. Próximo. Replicou-lhe o pai. Agora veja. Eu acho que o pai foi tomado de susto. Eu acho que quando o pai olha para a gente, ele se assusta. Claro que Deus sabe todas as coisas. Eu estou dizendo isso humanamente. Né? Se fosse eu olhando, diz, filho. Porque veja aí o que está escrito aí. Replicou o pai, filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Que história é essa de que nunca te dei um cabrito? Que história é essa de que você me serve? Não, você trabalha com as suas coisas. Está dando para você entender essa palavra? Está dando para você entender por que nós temos que aprender a ser filhos? Porque ou nós aprendemos a ser filhos, ou a gente vai ser o filho pródigo, ou o filho mais velho que ficou em casa. Um dos dois. Não tem jeito. Não sabe o que tem. O filho mais novo, a Bíblia diz, foi e gastou tudo o que tinha vivendo dissolutamente. Amados, vamos ser honestos com a gente mesmo. Quantas vezes estamos na igreja, mas estamos vivendo dissolutamente. Não estamos vivendo os padrões. Estamos entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E viver dissolutamente não é só fazer bandalheira. É viver a sua própria vontade. É deixar o Pai de lado. É deixar o Espírito Santo de lado. É ir fazer o que bem entendo, o que bem quero. A vida é minha, faço dela o que eu quiser. Isso é dissolução. O filho mais velho. Com caráter, mas não vivia como pai. Ele tinha caráter. Ele obedecia. Quais são algumas coisas do caráter do filho mais velho? Eu te obedeço. Nunca transgredi um mandamento. Eu te sirvo. Nunca saí de casa. Isso é uma expressão de caráter. Tinha caráter, mas sabe, não tinha o coração do pai. Não adianta só ter um caráter sem você chegar no nível de ter o coração do pai. Recebi um novo coração do pai, coração regenerado, coração transformado. Conhece o canto? Esse é o coração do crente. Esse é o coração seu, filho. Recebi um novo coração do pai, coração regenerado, coração transformado. Tremendo isso. Esse filho não tinha. Não tinha.
ok? Te sirvo. Os 2 filhos não souberam ser filhos. Sabe por que eles não souberam ser filhos? Deixa eu encerrar essa parte para a gente terminar. Não souberam ser filhos porque não conheciam a sua identidade. A gente não sabe ser filho quando nós não conhecemos a nossa identidade. Nós não descobrimos que nós somos. O filho que estava na casa não descobriu o que ele era. Sabe o que significava naquele tempo ser filho de alguém? Os pais, principalmente os pais ricos, como era esse do filho pródigo, e que é um símbolo de Deus, o nosso Pai. E esse filho pródigo é um símbolo de você e de mim, que um dia em Adão saímos da casa do Pai, mas voltamos. Os filhos tinham um anel grande que tinha o brasão, o selo do pai. E cada vez que se fazia um documento, se punha esse anel. Era o selo. Ser filho naquele tempo era um negócio tremendo. Ele era conhecido como filho do fulano. Como filho do fulano. Por isso que a Bíblia, se você for ler a Bíblia, diz fulano de tal, filho de fulano de tal. E isso é constante na Bíblia. Jesus Cristo, filho de Davi. É importante a filiação, porque a tua filiação produz em você a tua identidade. Enquanto não aprender a ser filho, não constrói identidade. Irmãos, isso é todo um outro assunto que eu não posso entrar aqui agora. Mas a nossa identidade tem que ser construída. A parte do Pai, ele faz todinha, corretamente, sem faltar nada. Mas eu tenho que construir a minha identidade. À medida que eu vou aprendendo a viver como filho, eu vou construindo minha identidade de filho. Lembra o que eu disse no domingo passado? Toda tentação que vier sobre você, toda a tentação que veio sobre Jesus, e segundo o 1 João, tudo que é no mundo é a tentação dos olhos, da carne e a soberba da vida, e Jesus foi tentado nisso. Quando descobriu o Pai como provedor, como protetor e como aquele que promove, isso que produz a identidade. Você vai ser tentado nesse quesito da identidade, de ser filho. Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Se tu és filho de Deus, salta daqui porque os anjos vão vir. Se tu és filho de Deus. Toda a tentação da tua vida, amados, você entenda ou não entenda, é tentação na sua identidade. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Tremendo isso, hein? Os 2 filhos, por razões diferentes, tinham que voltar ao pai. Agora aqui tem uma coisa interessante. Tinha um que era bem assim, vagabundão, saiu mesmo. Mas tinha outro que ficou em casa. Era um filho que não tinha construído a identidade, mas estava enrustido. Todos esses anos de pastorado, amados, sabe o que eu tenho descoberto? Que às vezes a gente tem uma vida de filho que está enrustido, não vive como filho, está ali na casa do pai, participa, até trabalha, faz um monte de coisa, mas não vive como filho. Não tem identidade, não construiu identidade de filho. E daí, quando alguma coisa precisa ser feita, faz como um peso. Eu te servi toda a minha vida, sem transgredir, o Senhor não me deu. Trabalha por merecimento, querer ganhar uma coisa. Amados, nós vivemos pela graça. Quem tem que ganhar alguma coisa para nós já ganhou, que foi Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você não tem nada que Jesus não tenha conquistado na cruz. Porque por você mesmo, por mim mesmo, nós não merecemos nada. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, eu quero fazer uma pergunta. Como é que você está no quesito aí de falta de paternidade? O quanto você tem consciência da filiação? Quanto você sabe que é filho? Se é aquele que saiu da casa, bagunçou, voltou e tem consciência, ou aquele que está enrustido dentro de casa? Está lá. Quem chegar de fora,
olha para você, mas parece um escravo. Era assim que podia ver aquele filho que ficou em casa. Vindo do trabalho, todo sujo, cansado. Sabe, os filhos têm aquela roupa, como o pai do José fez para ele, colorida. A Bíblia diz, vestimentas de justiça. Vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Vamos terminar. Esse é o último item. Primeiro nós falamos, a filiação é demonstrada pelo vínculo da honra. Segundo, o que acontece quando falta a paternidade. Terceiro, é possível voltar a ser filho? Ou é possível desfrutar da filiação? Primeiro, escuta isso. Todos nós somos filhos pródigos. Em Adão, todos nós somos aquele filho que saiu de casa. Mas aí nós já voltamos. Então agora resta um filho que a gente pode ser. O que saiu de casa já não somos mais, porque voltamos. Se você nasceu de novo, você é um filho que já voltou para casa. Já pôs a roupa nova de novo, já pôs o anel do dedo, sandália nos pés, já foi feito festa para você. Agora, quando você voltou para casa, como é que você está vivendo? Hã? Como aquele filho que nunca saiu? Como está vivendo? Como está vivendo? Nessa manhã eu quero dizer para você o seguinte. O Pai está querendo buscar reconciliação com você. Com você que já foi reconciliado. Você já está na casa do Pai. Mas tem que dizer, filho, tudo que eu tenho é teu. Filho, você está sempre comigo. Acorda. Começa a viver como filho. Isso é reconciliação. Reconciliação. Não no nível de que estava fora e voltou, mas reconciliação no sentido, desfruta a filiação, construa a identidade, viva o que eu tenho para você agora. Filiação. É possível, porque o Pai busca a reconciliação. O Espírito está dizendo para você hoje. Sabe? Eu nunca pensei nessa palavra. Olha, eu quero ser honesto com vocês, presta atenção. Se eu já não preguei essa parábola do filho pródigo pelo menos umas 30, 40 vezes durante a minha vida de pastor inteira, não preguei nada. Nunca essa que eu estou pregando hoje. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Sempre tem coisa. Eu nunca tinha pensado nesse negócio que a gente tem que aprender a ser filho. E vou dizer mais para você, sabe quando que isso caiu no meu coração e eu comecei a pensar? Quando o pastor Harold esteve aqui e falou. Caiu no meu coração e eu comecei a falar, uau! E comecei a pensar em mim mesmo, quando estou sendo filho. Nunca tinha pensado antes. Talvez você nunca tinha pensado antes também. Nunca tinha ouvido isso antes. Sabe? É possível porque o Pai te ama, ainda que você esteja tentando viver aí como escravo. Por um tempo, quando eu estava nesse negócio de entrega ao coração, toma o coração de volta para Jesus, Deus falou comigo, filho meu, dá-me o teu coração. Sabe qual foi a resposta que eu dei para ele? Tá bom, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. Fiquei o segundo filho na casa do Pai trabalhando. Ao invés de me tornar filho, me tornei um trabalhador. E como eu sou um líder natural, então eu fui lá na igreja, fui ser líder dos jovens na igreja presbiteriana. E fiz muita coisa, e construí um campo de jogar bola, derrubamos árvores e mais árvores que tinha. E eu fazia, e acontecia tudo de maneira com motivação errada. A palavra do Pai é, quero o teu coração. Eu disse, trabalho para você. Você acha que Deus precisa disso? Você acha que Deus precisa dessa posição do filho que ficou na casa? Não. Não. Ele tem os servos. Ele tem quem faça. É possível porque o Pai tem, ou porque tudo que o Pai tem é nosso, começando pelo seu amor. Vede que com grande amor amou o Pai. Deus te amou com um amor incomparável. Ele te amou, Ele te atraiu. Ele quer você vivendo como filho. Então aprenda a ser filho no teu dia a dia. Aprenda a ser filho. Aprenda a honrar o Pai.
Não seja como nenhum desses dois filhos da parábola. É possível você voltar naquela dedicação ao Senhor. É possível voltar. 3 perguntas para você. Que tipo de filho estou sendo? Responda essa para você. Amados, eu podia pegar esse sermão aí sem ter essa folhinha aqui. Essa folhinha aqui é para os nossos líderes de célula, para que eles possam depois meditar nos grupos. Por isso que eu escrevo elas. Agora presta atenção, 3 perguntas aí. Que tipo de filho eu estou sendo? Quais as 2 maiores coisas que me impedem de ser um filho segundo o coração do Pai? Quais são as 2 maiores coisas que te impedem? Ai, Senhor, eu tenho essa necessidade de estar no controle. Ai, Senhor, e aí vai. Quais são as 2 coisas? Quais as 2 maiores coisas que farei para ser um filho segundo o coração do Pai? Vou lançar minha vida a Ele e vou esperar nele. Espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Eu vou fazer isso. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. E milagrosamente nós estamos terminando no horário certo. No meu relógio ainda tem mais 1 minuto. Amém? Vamos adorar um pouquinho mais. E aí a gente ora e vai para nossas casas com essa palavra no coração. Não deixe o diabo levar essa palavra do teu coração.